Queridos irmãos, bom dia, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez com o Ministério na Palavra e hoje eu estou aqui com o nosso querido pastor Delma. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, prazer estar aqui no podcast Na Palavra da Comunidade Batista do Floramar. Amém. E hoje nós vamos ter um bate-papo a respeito da apresentação da criança. Como que funciona essa apresentação da criança aqui na Comunidade Batista Floramar. Pastor, por que nós apresentamos as crianças? Bom, primeiro para cumprir um princípio bíblico, né? As crianças eram apresentadas aos 40 dias de nascido, como foi o caso de Jesus, e assim o judaísmo se fazia. Na igreja batista, nós apresentamos a criança, um ato de gratidão a Deus, um ato de fé dos papais, que vão ali e apresentam a criança assumindo o compromisso, a responsabilidade de educar os filhos no caminho do Senhor, como ensina a palavra. Ensina a criança o caminho que deve andar e mesmo depois de grande, ela não se desviará nele. Amém. E pastor, essa apresentação, ela substitui o batismo? Não, a apresentação é diferente do batismo. O batismo ele deve ocorrer quando a criança toma ciência já crescida, quando entra ali quase na fase da adolescência, né? E ela entende que precisa se arrepender dos seus pecados e se batizar como testemunho da sua vida e da sua decisão. Como a criança recém-nascida ela não tem condições de fazer isso, nós apresentamos a criança. Diferente, por exemplo, da igreja presbiteriana, da igreja católica, que batiza a criança. Nós já podemos pegar um gancho para a próxima entrevista, né? Nós vamos falar um pouco mais sobre o batismo. Ok. E deixa eu te perguntar também, existe um tempo determinado para essa apresentação acontecer? Não existe um tempo determinado. Normalmente espera-se passar o resguardo, para a mamãe estar mais confortável, né? Tomar às vezes as vacininhas primeiras, para a criança estar mais protegida, estar num momento onde a criança já não tem incômodo tão grande com a luminosidade, com a sonoridade, com o ambiente de muitas pessoas. Então isso vai de cada casal, mas não tem assim um tempo determinado não. E mais uma dúvida que foi pessoal minha, inclusive. Por que na nossa igreja nós não temos padrinhos e madrinhas na hora de apresentar essas crianças aqui? Quem tem padrinhos são os cristãos católicos. Então a criança ela é batizada e ela escolhe pessoas para serem padrinhos da sua comunidade de fé. O que são os padrinhos? São as pessoas responsáveis por dar continuidade à educação dos filhos na sua fé, no caso da falta do papai e da mamãe. Então aconteceu um acidente, o papai e a mamãe vieram a óbito, então os padrinhos são os responsáveis por assumir aquele papel. Numa igreja evangélica não tem isso, os responsáveis são os próprios pais. Então não existe padrinhos, o que existe são testemunhas. Pessoas que vão estar ali para testemunhar o momento, o ato da apresentação da criança, que também é distinto da consagração. A apresentação é um ato de fé, é um ato de gratidão a Deus, é um cumprimento da palavra, e a consagração é outra coisa, é uma escolha do papai e da mamãe que resolve separar esse filho para o sacerdócio ou para a obra missionária e consagra, entrega esse filho para a obra missionária. Seguindo ali o exemplo de Ana, que pegou Samuel e consagrou para a obra de Deus e ele foi para o sacerdócio, foi morar no templo. E essas testemunhas, elas poderiam, por exemplo, ajudar os pais nessa questão de levar à igreja, de falar sobre a Bíblia, ou é mais uma testemunha no momento da apresentação que eles estão vendo que a criança foi apresentada ao Senhor? Normalmente tem a ver com um casal mais próximo, mais querido, ou da família, que os pais querem honrar
né, pelo seu testemunho, pela sua vida ilibada, então acabam convidando para estar ali mais presente nesse momento de batismo. Em alguns casos até são tratados como sinônimo de batismo mesmo, mas que não é, que entrou na igreja evangélica por causa dessa tradição católica, que era a religião oficial do Brasil, é a religião que prevalece no Brasil, então as pessoas acabam se convertendo e importam esse costume, né? Acabam trazendo o costume para dentro da igreja cristã evangélica, sem saber que existe uma distinção muitas vezes. Entendi. Então nós podemos usar esse caso como se fosse, é mais uma questão de afeto, de carinho, de consideração com essas pessoas que são próximas, tanto dos pais quanto do bebê. Correto. Às vezes também de afinidade. Entendi, muito bom. Pastor, muito obrigada pelo nosso bate-papo, eu gostei bastante. Vamos chamar o Senhor mais vezes, não vai fugir da gente, tá? Nós estaremos aqui ligadinhos. E temos muitos outros assuntos, inclusive se você tem uma dúvida, tem uma questão, algo que você precisa tirar, mande pra gente. Nós podemos gravar com vocês, ou vocês podem mandar no nosso WhatsApp de qualquer pessoa que está na mídia, que participa da mídia. Pode mandar pro pastor, pode mandar para mim, Paulo, Caio, Tiago, Beatriz, o Cleiton. Todos nós somos integrantes desse Ministério na Palavra. E nós estamos loucos para responder. Pastor, o senhor ama responder perguntas? Amo responder perguntas e tirar dúvidas, ou quem sabe acrescentar, né? Muito bom também. Com a resposta de uma já gera outra dúvida e assim nós vamos crescendo, né? O nosso intuito do nosso ministério, pastor, na palavra, é aquilo que o nosso pastor Rodrigo sempre fala, que o senhor sempre fala, que nós somos uma igreja cristocêntrica, uma igreja bíblica. Resumidamente, para a gente começar o culto, o que é uma igreja bíblica? É uma igreja fundamentada nos costumes bíblicos e nos ensinos doutrinários da palavra. Então, todas as nossas práticas, nós buscamos retirar do ensinamento da Escritura, tendo Cristo como centro de todo o ensinamento da vida. Então, já vou aproveitar e explicar, que eu até comentei com o pastor antes de começarmos. Nós sempre vamos responder essas perguntas como funciona na nossa igreja, na Comunidade Batista Floramar, porque nós seguimos a Bíblia. Então pode ser que venha um membro que já foi de outra igreja, que já visitou outras igrejas e vai falar assim, mas para mim isso era diferente, para mim era assim assado, mas é porque é um costume ou uma doutrina nossa? No nosso caso é uma doutrina, né? Às vezes é importante a gente entender que existe uma coisa que a gente chama de tradição cristã. Então, às vezes a igreja tem uma tradição diferente da nossa. Então chega aqui, pode ter um estranhamento, vamos dizer assim, né? Mas nós procuramos seguir essencialmente aquilo que a Bíblia ensina. Um desses estranhamentos que eu tive quando eu era criança, eu era de uma outra denominação e nós falávamos a Santa Ceia. E quando eu fui para Batista, é a ceia do Senhor. Não existe Santa Ceia para nós. A ceia não é Eucaristia para nós. Para nós é ceia do Senhor. Ela é um memorial, porque é o que Paulo ensina, né? Façam isso em memória de Cristo, né? Cristo ensina, faça isso em memória de mim. Então, para nós é um memorial. E é mais gostoso de falar, ceia do Senhor, que nós vamos, né? Lá, quando Jesus voltar, nós estaremos onde? Na ceia do Senhor, participando com Ele. E é o termo bíblico, né? É o termo bíblico. Mais uma vez, uma igreja bíblica. É verdade. Então, pastor, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, pela sua simpatia de sempre conosco. Irmãos, fiquem ligados no Ministério na Palavra, no Instagram, sigam a igreja, sigam o Na Palavra. Nós vamos postar várias informações, o cronograma da igreja, estamos aqui para servir. Amém? Fique agora com o culto online se você está em casa, mas se você está chegando aqui, seja bem-vindo. Um abraço. Um abraço.